Pessoal, tudo bem? Sou a Mônica Figueiredo, da turma 2020 do PPG Sims, da UFPA, e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre o Google Agenda. Esse é o meu vídeo teste para a oficina de roteirização de vídeos que foi promovido pelas professoras do PPG Sims, juntamente com o William, que é egresso do curso. Eu dividi esse tutorial em duas partes, uma voltada para o Google Agenda e uma voltada para o Google Tarefas. São essas duas ferramentas que me ajudam a construir uma agenda de trabalho. Essas duas ferramentas são disponibilizadas pelo Google gratuitamente, tanto na web quanto pelo celular. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Google Tarefas e como essa ferramenta pode ajudar no nosso dia a dia para organizar as atividades do mestrado. Agora eu vou explicar para vocês como é que eu faço para inserir as tarefas, né? Falar um pouquinho do Google Tarefas. O ícone do Google Tarefas está bem aqui desse lado direito. Eu clico e ele abre uma espécie de checklist que a gente pode utilizar. Ele começa com essa tela, né? Porque não tem nenhuma tarefa aqui adicionada. E só para fazer uma simulação, eu vou ativar aqui uns agendamentos que eu já havia feito do PPG Sims aqui, para a gente ter uma ideia de como organizar os nossos horários de acordo com essas tarefas que nós temos para realizar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para planejar mais ou menos as atividades que eu tenho para realizar. Eu vou dar como exemplo aqui a atividade 6 de criatividade, que é sobre geração de ideias. O meu grupo, ele vai falar sobre Scamper, tá? Então, eu vou adicionar aqui uma tarefa, eu vou colocar aqui e vou editar, eu vou dar um título para ela. No caso aqui, eu vou botar criatividade, atividade 6, ferramenta de geração de ideias e grupo 4. Aqui na adição de detalhes, eu posso colocar, por exemplo, o meu grupo. Eu já tinha anotado aqui, deixado algumas anotações para ficar mais rápido. Scamper, o tempo de apresentação é 30 minutos e esse aqui é o meu grupo. Basicamente, eu pego uma grande e eu tento dividir em subtarefas para me ajudar a pensar, inclusive, e a planejar esse trabalho. Então, eu vou adicionar aqui a primeira subtarefa, né? Geralmente eu mantenho, mesmo nas subtarefas, um pré-título, digamos assim, que aqui no caso foi que eu botei criatividade, atividade 6, Scamper. Depois eu vou explicar para vocês por que eu faço isso. Em vez de colocar, por exemplo, só reunir com o grupo, né? Então, eu tenho que reunir com o grupo, preciso pesquisar sobre o tema, né? Fazer um momento de preparação, de pesquisa, preparar a apresentação, seja a apresentação que o grupo decidir. E por último, eu vou precisar postar no Moodle, né? Postar no Moodle o resultado da atividade. Eu posso subdividir isso aqui quantas vezes eu quiser. Então, se eu clicar nessa daqui, digamos que eu quero inserir bem aqui, vou dar um Enter aqui. Eu posso colocar criatividade, atividade 6. E eu vou colocar aqui que eu preciso fazer revisão final do arquivo, por exemplo. Então, isso aqui fica muito a seu critério. Você pode subdividir quantas vezes achar necessário, tá? E no final, eu incluo a data e o horário final da atividade. Por exemplo, essa atividade dos campers, a gente vai clicar nesse calendário e a gente tem que apresentar essa atividade no dia 7 de janeiro. Eu vou botar aqui 9 horas, que é o horário da aula. E aí eu dou OK, né? Então, assim, eu fico com essa atividade toda aqui preenchida. Clico aqui no voltar e ele já vai salvar. E aí, vocês vão ver que vai apresentar aqui todos os subitens que eu também coloquei. Da feita que eu crio isso aqui, eu posso editar item a item. Então, digamos, eu vou editar isso aqui, reunir com o grupo. Eu já marquei com a minha equipe que a gente vai se reunir no dia 26, 16 horas, por exemplo. Pronto. E aí eu vou voltar aqui. E aí vai salvar. E aí vejam que já apareceu aqui esse agendamento. Eu vou colocar aqui que eu vou pesquisar sobre o tema hoje. Hoje, no dia 25, a partir das 18 horas. Ok. Voltar.
E aí já vai aparecer, já vai aparecer aqui, ó, apareceu aqui essa atividade. Então, por esse motivo que eu sempre coloco um pré-título nessas subtarefas, porque senão se eu colocar só reunir com o grupo, por exemplo, como está aqui, eu não ia saber com o grupo de qual atividade eu estou falando. Então, eu sempre coloco esse pré-título, mas isso é só uma questão mesmo minha de organização. Então, eu vou colocar aqui que eu quero preparar essa apresentação, digamos, preparar aqui no dia 1º de janeiro, porque no dia 4 eu sei que eu tenho plantão de dúvidas com as professoras. Então, eu vou colocar aqui que 10 horas eu tenho que preparar a apresentação. Voltar. Ó, eu vou avançar aqui para a semana de janeiro. Então, já apareceu aqui a criatividade, né? A atividade que eu agendei. E bem que eu sei que eu tenho esse plantão de dúvidas com os professores. Então, por isso tem que ser com a devida antecedência. E basicamente é isso, gente. A gente vai agendando as tarefas e as subtarefas de acordo com o calendário que a gente tem. O calendário de atividades que a gente tem. Eu vou concluir aqui só para ilustrar. E depois do dia 4 eu vou fazer uma apresentação final. Uma revisão final. Vou botar aqui no dia 5 eu vou fazer uma revisão final. E postar no Moodle os arquivos até dia 7/1, 22 horas. Adicionar a data e hora. Eu vou botar, a nossa apresentação vai ser... Então, aqui no dia 7 de janeiro eu vou botar 11h30, porque enquanto a aula está acontecendo eu já posso ir inserindo as atividades no Moodle. Vejam que, além de cada uma dessas subtarefas, essa atividade maior, digamos, essa atividade mãe, ela também vai estar agendada aqui. Então, se a gente clicar, tá aqui, olha, que eu coloquei 9 da manhã, o grupo e tudo mais. À medida que a gente for executando essas atividades, vamos dizer que aqui eu já reuni com o meu grupo, né? Eu posso marcar como concluída. Tanto aqui nesse botão, clicar e marcar como concluída, quanto bem aqui nessa lista. Aqui. E aí ele some daqui da lista de prioridades e ele vai aparecer um taxado aqui nessas letras. Pronto, apareceu. Ó, e ele veio aqui para concluída. Então, à medida que eu for concluindo as atividades, eu vou dando OK. Até acabar. Eu vou desfazer aqui para vocês verem uma coisa importante. Aqui. Essa tarefa grande, que é a tarefa mãe, vamos dizer assim, ela, se você marcar ela como concluída, aqui, ela vai marcar todas como concluída. Então, a gente tem que tomar cuidado antes de encerrar a atividade principal, né? A tarefa principal, porque senão eu posso acabar concluindo coisa que não está concluída. Então, vocês devem estar pensando assim, Mônica, e se eu não cumprir a tarefa naquele prazo, né, que eu coloquei? Eu vou desfazer aqui essas concluídas que eu tinha feito. Ó, já desfiz tudo aqui. Digamos que o meu grupo não conseguiu se reunir. Alguém passou mal, não deu tempo, e aí a gente resolveu reagendar para segunda-feira. Então, eu posso basicamente clicar na atividade e arrastar. Digamos que a gente vai marcar às 10 da manhã na segunda-feira, né? Então, ele dá um tempo de processar e aqui já atualizou. Então, eu posso basicamente reagendar atividade por atividade e alterar a minha agenda. Bom, outra coisa importante aqui é a gente organizar o formato em que as tarefas vão estar discriminadas aqui. Se a gente clicar nesses 3 pontinhos, as opções que aparecem são a minha ordem, que é a ordem que eu inseri as tarefas e as subtarefas, ou por data. Eu prefiro muito mais por data, porque aí ele define o que tem para hoje e o que tem por dia. Vejam aqui, 1º de janeiro, 5 de janeiro, isso me dá uma perspectiva do que vai vir ainda de tarefas. Eu vou mostrar aqui para vocês como lidar com as tarefas atrasadas. Eu peguei 2 tarefas aqui que já estavam agendadas
E aí eu coloquei elas para o dia 24 de dezembro, só para vocês terem uma ideia de como gerenciar isso, tá? Então, quando eu coloco aqui nesses 3 pontinhos por data, aparece aqui no Minhas Tarefas as atividades atrasadas. Então, isso me ajuda por quê? Porque dentre as tarefas atrasadas, eu posso definir qual é a mais prioritária. Então, entre pesquisar sobre o tema e reunir com o grupo, digamos que eu prefira priorizar reunir com o grupo. Então, eu reagendo aqui, digamos, para o dia 25, 16 horas. Voltar, e aí eu vou. Essa tarefa eu passei para hoje, que ela é mais prioritária. Essa de pesquisar sobre o tema, eu vou colocar para o dia 27. Ela vai já aparecer aqui. Pronto, porque 11 horas eu já terminei de ler sobre a minha dissertação e posso pesquisar um pouco sobre o tema dos campers, né, que é o meu caso. Aí vocês podem me perguntar, Mônica, tu sempre segue esse planejamento à risca? Não. Sempre tenho os percalços, né, alguns atrasos, mas só o fato de estar tudo descrito aqui, eu consigo olhar para as tarefas como um todo e eu consigo priorizar o que é mais importante. Digamos, se eu tenho uma leitura que ela é essencial que eu faça antes de preparar a apresentação, então eu posso priorizar essa leitura e antecipar as minhas atividades. E aí eu consigo ter uma noção de quais atividades estão pendentes e de quais atividades eu devo priorizar. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, deixa o seu like e até a próxima!